Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se apresenta como caminho, metaforicamente falando, isto é, como um exemplo de vida moral, ética, espiritual, como aquele único digno de ser seguido. De acordo com o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 2, é dito: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. 1 de Pedro, capítulo 2, 21, é dito que nós devemos seguir as suas pegadas, os seus passos. 1 de João 2, 6, assim está escrito: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E observe que o verbo ser está no imperativo, é uma ordem. A mesma ordem também é dada em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que nós vamos ser imitadores de Deus? Imitando Jesus, porque Jesus é Deus. Disse Jesus: quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Muitos não entendem o chamado, o termo técnico e teológico, união hipostática, isto é, a união da natureza divina com a natureza humana, ou a união da natureza humana com a divina. União hipostática, porque está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus sempre foi Deus e o verbo se humanizou. Então nós temos aqui a união hipostática. O Evangelho está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. O verbo se humanizou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é o caminho. Ele, certa feita, disse o seguinte, que há um caminho largo, uma porta espaçosa que conduz à perdição. Mas ele se apresenta como um caminho estreito, caminho do perdão, da regeneração, da santificação e da esperança de vida eterna. O cego de Jericó, chamado Batimeu, ele estava à margem do caminho, à beira do caminho. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele passou a andar no caminho. Marcos 10, 52. A verdade, Jesus é a verdade absoluta, plena, não apenas a verdade como nós muitas vezes entendemos, né, no nível de conceito. A verdade como pessoa. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. Estamos vivendo um tempo chamado de tempos da pós-verdade, onde a mentira tem triunfado, as chamadas fake news. Alguém disse o seguinte, que a verdade hoje tem sido colocada sobre o pedestal dos sentimentos e das emoções. Mas a verdade está mais viva do que nunca. Jesus ressuscitou dos mortos, ele é a verdade. E a vida não é uma vida qualquer, é o triunfo sobre a morte, sobre os problemas, as adversidades, as circunstâncias que a vida nos impõe. Ele mesmo foi quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Jesus é vida e vida plena. Ele disse o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é aquele que nos liga ao Pai. É a ponte, diria o Paulo escrevendo a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador. Mediador que está no meio. Entre Deus e os homens, Jesus, homem, ele faz essa conexão. Ele é o único que faz essa ponte entre os homens e Deus. Por isso que quando ele estava na cruz, ele estava acima dos homens e abaixo de Deus. Isto é, fazendo essa ponte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Valério Pontes.